lembra que eu disse pra vocês que quando eu chegasse perto, tipo, pertinho, coladinho com a BR, eu ia mostrar pra vocês. E ó, o lindo caminho. É uma página um pouco boa? É, mas é bonito, é bonito. Eu acho tão fofinho que apareceu agora os carneirinhos. Eu gostei tanto. Eu amei.